O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nós escutamos a palavra de Deus. Essa palavra que deve se tornar para nós vida e salvação. Vendo a história dos antigos, nós também somos chamados a acolher essa palavra hoje e procurar vivenciá-la, porque Deus, assim como falou aos antigos, fala também a nós. Assim como os antigos tiveram uma história, um caminho de fé com Deus e realizaram a missão que Deus lhes confiara, também nós hoje somos chamados a realizar a missão e a nossa vocação. É necessário então que nós ouçamos a palavra de Deus e essa palavra fale ao nosso coração, fale à nossa vida e nos transforme de acordo com a vontade e o plano do Senhor. Nós ouvimos semana passada a história de José, como Deus usou até mesmo da maldade humana para transformá-lo num instrumento de bem. José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos, depois se torna para eles mesmos instrumento de Deus, instrumento de salvação para eles numa situação de extrema necessidade em que passavam fome, vão encontrar em José o socorro. E hoje nós começamos a ouvir a história de Moisés, a sua vocação, o seu nascimento. Ouvimos como existe também aqui a maldade humana. O faraó havia decidido e havia determinado que as crianças hebreias do sexo masculino deveriam ser mortas, deveriam ser sacrificadas, porque ele não queria que os filhos dos hebreus se multiplicassem.
Dizia para que não se torne um povo poderoso e depois até nos dominar. Pois bem, nasce esta criança e a mãe, sabendo que não poderia criá-lo, encontrou um modo de preservar a sua vida. As mães fazem qualquer coisa, as boas mães fazem qualquer coisa para salvar os seus filhos. E assim que a mãe de Moisés encontra um modo de preservar a sua vida, coloca-o dentro de um cesto à margem do rio onde a filha do faraó ia tomar banho, e ela, vendo aquele cesto com aquela criança, manda verificar o que é, e dizem que é uma criança, e ela é tocada por um sentimento de humanidade e decide então criar aquela criança. E assim que Moisés é preservado da morte. E depois ele começa então a se interessar pelos seus irmãos. E quando ele vê que um dos seus irmãos está sendo maltratado, ele toma partido e assim mata um egípcio. Não podemos imitar Moisés neste gesto de matar, mas o que é importante é o seu sentimento de pertença ao seu povo, e ele usa o meio que ele tem à disposição naquele momento para defendê-lo. Portanto, Moisés não aceita que um seu irmão seja escravizado, seja maltratado. É um convite também para nós. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de escravidão de um homem sobre outro homem, nenhum tipo de exploração. E nós devemos sempre procurar a defesa da vida. Nós encontramos, portanto, nesta palavra de Deus, neste trecho que nós ouvimos, a mãe de Moisés, que luta para preservar a vida do seu filho, encontra um meio. Portanto, ela é um exemplo para as mães. Muitas vezes as mães, por qualquer motivo banal ou simplesmente para não se ocuparem, abandonam e até matam seus filhos. Agem como o faraó, enquanto que a mãe de Moisés é um exemplo que procura defender o seu filho, defende a vida. E também Moisés se coloca do lado da vida, não quer que uma pessoa seja explorada e seja morta. Então isso é importante para nós. É claro que nós devemos usar os meios lícitos para defender o bem, defender a vida, mas é um convite importante para nós. E Moisés assim começa a sua missão, a sua vocação, como iremos ver. Deus irá chamá-lo, irá constituí-lo como aquele que vai conduzir o seu povo no caminho do deserto para levar o povo hebreu à libertação das mãos do faraó. Deus, mais uma vez, na sua providência, usa da maldade humana em favor do seu povo, para o bem das pessoas. Deus protege aqueles que o temem. Deus é aquele que defende sempre a vida. Portanto, nós devemos ser parceiros de Deus nesta missão, nesta vocação de defender a vida de todos. No Evangelho, Jesus mostra seu descontentamento com algumas cidades onde foram realizados diversos milagres. Mas mesmo assim, essas cidades não o acolheram, permaneceram insensíveis, indiferentes
diante de tudo aquilo que Jesus realizou. Os milagres que Jesus realizou naquelas cidades eram chamados à fé, a acreditar nele. Era um sinal da presença de Deus, um sinal de que o reino de Deus tinha chegado e que este povo, vendo aqueles sinais, deveriam acreditar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E Jesus convidava a conversão, a mudança de vida. No entanto, estas cidades ficaram indiferentes. Não acolheram, não foram capazes de perceber os sinais de Deus. Como o Concílio Vaticano diz, os sinais dos tempos, que nós somos chamados, convidados a perceber os sinais dos tempos, o tempo em que Deus nos visita, quando Deus nos mostra a sua vontade. Deus nos convida à conversão. Ele continua nos mostrando o seu amor, e tantas provas do amor de Deus nós podemos perceber no mundo, na história da humanidade e na nossa vida pessoal. E será que nós somos capazes de reconhecer os sinais de Deus na nossa vida, a mensagem que Ele nos envia continuamente? Será que nós, ouvindo a palavra de Deus até todos os dias, essa palavra está nos convertendo, está mudando, transformando a nossa vida? Nós devemos estar sempre atentos para que não nos acostumemos a ouvir essa palavra e ela não nos toque mais. Nós podemos correr o risco, corremos esse risco de nos tornar insensíveis. A palavra, como a semente, é colocada diante de nós, é colocada no nosso coração, mas não produz fruto, como nós ouvimos no Evangelho de domingo passado. Então é necessário que nós tenhamos essa sensibilidade, essa capacidade de acolher essa palavra, para que ela transforme a nossa existência. Nós ouvimos, graças a Deus, todos os dias essa palavra, e de nós, Deus pede ainda mais, porque nós temos mais possibilidade do que muitos que não têm, porque não podem, estão distantes, não há quem anuncie. Então nós seremos julgados com mais rigor por Deus, porque nós tivemos muito mais possibilidades. Deus coloca à nossa disposição todos os dias a sua palavra, e a Eucaristia que nós recebemos, que é o próprio Jesus que vem até nós. Portanto, é uma graça muito grande que nós temos, extraordinária, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade e um grande compromisso que nós temos de acolher a palavra, acolher o Senhor, que realiza seus sinais entre nós, e que nós devemos ter essa sensibilidade, essa capacidade de reconhecer a sua presença em nossa vida. Enquanto eu refletia sobre esse Evangelho, eu lembrava de um livro que eu li, até recomendo para as pessoas lerem esse livro, que se chama O Preço a Pagar. Repito, O Preço a Pagar, se encontra nas livrarias católicas, de um homem que não era cristão, era de uma outra religião, e que ele foi formado desde criança para, vamos dizer, odiar a religião cristã. Mas ele encontrou um cristão que trabalhava junto com ele, e esse cristão lia o Evangelho. Ele não gostava, claro, do outro porque era cristão, mas chegou a um certo ponto que ele pediu para ler o Evangelho. E ele leu o Evangelho. E a partir daquela leitura, ele se apaixonou
por Jesus Cristo. E isso o fez se tornar, depois, o desejo de se tornar cristão. É claro que a sua família não aceitou e queriam matá-lo. O próprio pai, os irmãos queriam matá-lo. E ele fugiu com toda a sua família, deixando o seu país, deixando a herança que lhe cabia, deixando tudo, fugiu, porque ele queria se tornar cristão. E assim o foi, se tornou cristão, se tornou católico, praticante, fiel, determinado por Jesus Cristo. Ele deixou tudo deixou por Jesus Cristo. E isso me fazia refletir como uma pessoa, uma vez, leu o Evangelho e transformou toda a sua existência, toda a sua vida. E eu leio o Evangelho todos os dias, né? Todos os dias a palavra de Deus. E me pergunto, e tenho a certeza de que esta palavra de Deus não está me convertendo como converteu aquele homem. Então isso deve nos levar a refletir, a nos empenharmos cada vez mais nesta leitura da palavra de Deus, com o coração aberto, para que a nossa vida seja transformada, para que Jesus encontre em nós um terreno fértil, para que nós produzamos os frutos que Ele espera de cada um de nós, frutos de conversão e de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.